Olá, graça e paz de Cristo Jesus a todos vocês. Boa tarde a todos. Estamos para mais um domingo para falarmos mais de princípios, prosperidade com princípios à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. OK? Quero dar aqui um bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da mudança de mentalidade. Olha, é um princípio que nós vamos aprender muito e vai nos nortear muito acerca do propósito que Deus tem para a gente e da nossa própria vida mesmo, no nosso cotidiano. Então vai ser uma live de muita importância e eu gostaria que você tivesse em mãos aí papel, caneta, o que você... alguma coisa para você escrever, para você anotar algumas dicas importantíssimas sobre a nossa live de hoje. Ok? Vamos orar para nós darmos início. Senhor nosso Deus, sou grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Sou muito grato a Ti, Senhor, por mais este dia. Deus, que a Sua palavra possa não só impactar a mim, mas impactar todos que estão nos assistindo aqui nesta tarde. Que a Tua graça, que o Teu conhecimento possa estar dentro do nosso coração, para que nós possamos mudar a nossa mentalidade e tudo que nós fizermos com essa mudança seja para a glória do Teu santo e poderoso nome. É que eu te peço nesta tarde em nome de Jesus. Amém. Oh glória! Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje, que para mim, particularmente na minha vida, deu certo, né? Tem dado certo, na verdade. Tem muitas coisas que eu pensava, né? Que eu tinha um pensamento não da conformidade que Deus queria que eu pensasse, e esse princípio da mudança de mentalidade fez com que eu evoluísse um pouco, né, acerca do conhecimento, até mesmo acerca do conhecimento de Deus, né, e que Deus também possa, de alguma forma, né, mudar também a sua mentalidade. O nosso versículo-chave de hoje, anotem aí, é o versículo de capítulo 12 de Romanos, versículo de número 2, ok? Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela, acompanhe conosco aí essa leitura, que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos mudar a nossa mentalidade, porque quando mudamos a nossa mentalidade, a nossa perspectiva de futuro, ela também muda. Os nossos propósitos ficam mais latentes na nossa mente, as nossas decisões, né? As nossas ações, ela vai de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Então ela vai sendo construída e você vai edificando, eu vou edificando a minha vida, todas as minhas decisões, todas as pautas de vida, né? Para todas as áreas da vida, elas vão se afunilando em busca de um propósito. Que propósito é esse, velho? Aquele propósito que Deus determinou para a sua vida, o propósito que Deus determinou para a minha vida. Se Deus tem ele tem um propósito determinado para cada um de nós. Basta que eu tome as minhas decisões em busca do cumprimento do propósito. Mas para que isso aconteça, eu preciso mudar a minha mentalidade acerca do que Deus tem para mim.
Tem uma passagem bíblica que que as pessoas comentam muito, pregadores, pastores, eu também, inclusive também, é acerca do povo hebreu, né, quando sai do Egito, né, para a Canaã. E uma das primeiras ações que Deus começa a movimentar quando o povo sai do Egito é mudar a mentalidade do povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu ele viveu 400 anos cativo no Egito, passaram-se gerações e gerações e gerações e gerações, e eles já estavam habituados com o costume, habituados com as crenças, habituados com as leis governamentais, e para o povo ser transformado para alcançar a promessa, que era a entrada na terra de Canaã, Deus teve que intervir num processo até um pouco longo, até porque alguns historiadores vão dizer que a passagem do Egito, né, após passarem pelo Mar Vermelho e até chegar a Canaã, alguns teólogos, alguns arquitetos não, gente, arqueólogos, alguns arqueólogos, eles vão dizer que naquele período eles levariam mais ou menos 13 a 14 dias, mais ou menos umas 2 semanas entre o Egito e Canaã. E como eram as pessoas tinham que ir a pé, né? Então não seria uma caminhada. Claro, 2 semanas caminhando para a gente hoje é muita coisa, né? Mas como eles já estavam habituados a isso, então eles levariam apenas 13 dias entre o Egito e Canaã. Só que Deus percebeu que eles não estariam preparados, mentalmente falando, para conquistar essa terra. Deus fez com que eles rodeassem 40 anos, andassem 40 anos no deserto, primeiro, para que Deus se mostrasse para eles, né, o seu poderio, né, a sua soberania, e, consequentemente, mudar a visão e a mentalidade deles para quando eles chegassem naquela terra, eles estivessem preparados e aptos, né, para conquistá-la. E que, de fato, isso aconteceu. Para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não é diferente. Se Deus tem um propósito na vida de cada um, a gente primeiro precisa entender qual é o nosso propósito, o que fazer para alcançar esse propósito. E nesse o que fazer, Deus ele monta uma estratégia para cada um de nós, para que nós possamos aprender, ganhar experiência, mudar a nossa mentalidade, para quando nós estivermos naquilo que Deus quer, onde a gente esteja, né, onde Deus quer que nós estejamos, nós possamos pegar, sei lá, tocar na promessa dele com consciência, com a consciência tranquila, sabendo que a gente passou por uma jornada de aprendizagem em todos os momentos. Eu sempre digo que momentos de desafio são oportunidades únicas de aprendizagem. Grava isso que eu estou te falando e escreve aí. Momentos de desafio são oportunidades de aprendizagem. Então, em todo o nosso desafio da vida, seja lá para qualquer área for, vai existir um desafio. E esse desafio é a nossa escola. É o que a gente vai aprender para a vida. E quando nós tivermos alcançado a promessa na qual Deus determinou, nós estaremos aptos a tratar, a cuidar, a vivenciar ela da melhor maneira possível. Então vamos lá. O que é mentalidade, primeiramente, para a gente já nos contextualizar aqui? Mentalidade é um conjunto de crenças, pensamentos e atitudes que moldam a pessoa, o ser humano, naquilo que a gente interpreta e como nós agimos mediante aquilo. Então, esse conjunto faz com que a gente tome ações, atitudes naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que é o melhor para a gente ou aquilo que a gente foi ensinado. Então, quando Deus ele dá esta sugestão, né, de transformação, né, primeiro a gente não pode se conformar, né, e a gente entra na fase de transformação do quê? Do nosso intelecto, do nosso entendimento.
um exemplo aqui. Quando eu cursei faculdade de administração. Antes de cursar a faculdade, eu achava na minha cabeça, na minha crença e mentalidade, que eu não tinha mais idade para isso. Eu não tenho mais idade para estudar. Minha cabeça já não é mais uma cabeça, né, de jovem, enfim. Então eu achava que aquilo ali para mim não era para mim. Né? Você estudar, fazer uma faculdade, né, ter um bacharelado, eu achava que não era para mim. Eu tive que transformar a minha mentalidade para eu dizer para mim mesmo que eu estava no momento certo, na hora certa e escolhi o curso certo. Eu tive que passar por uma transformação mental muito grande, porque eu achava que aquilo não era para mim. Mas eu busquei a Deus e esse versículo que eu li aqui, que é o nosso texto base, me ajudou muito, né? E a palavra de Deus sempre vai nos ajudar, sempre vai nos orientar. Quando eu percebi, eu já estava na faculdade, e olha que meu primeiro período não foi um período para mim, né? Não foi muito bom para mim, mas graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço, muito estudo, consegui reverter não só o meu pensamento, mas as minhas atitudes em relação à faculdade, e graças a Deus eu consegui a minha formação, meu bacharelado em administração. Então isso contribuiu muito para que eu terminasse a faculdade. Com isso, o meu pensamento, a minha mentalidade acerca de estudar, buscar conhecimento também mudou muito. E fez com que eu evoluísse muito acerca de muitas coisas do que eu pensava, muitas crenças que eu tinha, né? Graças a Deus eu não tenho mais. Então, conto esse testemunho até para que o nome do Senhor seja glorificado, porque se não fosse a transformação de Deus na minha vida, eu com certeza hoje não estaria aqui com vocês. Isso é muito importante. Então aqui nós falamos sobre o que é mentalidade, dei um exemplo prático para vocês. E uma referência bíblica para corroborar o que eu estou falando, contribuir com o que eu estou falando, tem uma referência bíblica para isso. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Você que está com a Bíblia aberta aí, dá uma desfolhada. É Paulo falando ao povo de Filipos acerca do pensamento. Ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Era o meu caso em relação à faculdade. Eu pensava, eu trabalho muito, eu não vou ter tempo, eu acordo de madrugada, o trabalho é estressante, já tem 14 anos que eu não estudo, que eu não leio isso, que eu não faço aquilo, vai ser difícil. O trânsito, eu nem tinha entrado, olha a minha crença, olha meu pensamento. Que o trânsito não vai deixar eu chegar cedo. Que tem dia que eu vou ter que ficar até mais tarde. Tem dia que eu vou estar chegando em casa cansado. Era o meu pensamento. Eu já estava tentando adivinhar um futuro num presente, um futuro que nem a mim pertence. Eu já estava colocando um monte de empecilhos e barreiras para entrar na faculdade. Eu estou falando, estou falando isso aqui de uma coisa, parece uma coisa simples, uma coisa banal, mas não é. Eu estou dando um exemplo da faculdade que eu fiz, mas isso é para qualquer situação da vida. Eu não posso investir porque só quem pode investir é quem tem muito dinheiro. Que nada, crença. Que o dinheiro é sujo. Que o dinheiro foi feito para gastar. Eu tinha essas crenças também. Falando do exemplo de vida, a gente fala de finanças. Que eu nunca vou casar. Meu Deus do céu, muitas crenças que vinham na minha cabeça. Eu não tinha noção do que era aquilo. Eu não tinha noção do que eu estava falando. A partir do momento que eu conheci a palavra, que eu usei a Bíblia, né, para referenciar uma atitude, uma prática, eu passei a pensar diferente. Peraí, eu sou novo,
Eu posso estudar, eu posso me formar. A partir da minha formação, eu posso construir mais coisas, eu posso aprender mais, eu posso evoluir mais como pessoa, como profissional. E eu não deixei que as minhas barreiras da crença, me limitasse a alcançar coisas novas. E que, de fato, quando eu mudei a minha crença, eu, de fato, consegui muita coisa. Para a glória de Deus. Conquistei não, né? Deus já abriu portas assim que eu jamais imaginaria ter entrado. Né? Então, essa mudança da minha mentalidade acerca do que eu queria fazer, do propósito que Deus tinha para mim, eu tive que mudar. O que eu tive que fazer? Não me conformar com aquele mundo. Peraí, eu não posso ser assim. Senão tudo que eu quiser fazer, eu vou colocar um empecilho na frente. Vou colocar uma barreira. Não. Eu tenho que não conformar. Não me conformei. O que eu fiz? Fui fazer a inscrição. Né? Fui lá, fiz a inscrição. Né? Graças a Deus fiz a faculdade. Quer dizer, eu não me conformei com aquele mundo. Mas eu busquei a transformação renovando a minha mente. Dizendo para mim mesmo, olha, você pode, você consegue, você é esforçado. E graças a Deus, irmão, graças a Deus, eu consegui fazer. Tinha dia que eu chegava cansado, mas eu botava na minha mente, não, estou em busca de um objetivo. Então eu busquei essa motivação dentro de mim que fez com que mudasse a minha perspectiva, que transformasse a minha visão para o futuro, mas que inicialmente começou aqui, na transformação do meu pensamento. Então, quando Paulo vai dizer em pensar naquilo que é verdadeiro, o que era verdadeiro para mim, o que era honesto, o que é verdadeiro, né? Voltar a estudar, né? Honesto, ia fazer bem para mim estudar em busca de um conhecimento, show, ia fazer bem para mim. Né? Então eu fui mudando o meu pensamento e fez com que eu concluísse o meu bacharelado em administração. Então eu estou falando da administração, mas isso pode se enquadrar naquilo que você tem para a sua vida, naquilo que você quer naquilo que você quer para a sua vida, se estiver alinhado com o que Deus também quer para você. Lembra que eu falei na última live que os nossos pensamentos, se estiverem alinhados com o pensamento de Deus, Deus ele vai abrindo portas, né? Deus vai nos capacitando, a gente vai conhecendo pessoas, né? A gente adquirindo novos conhecimentos. É o que Deus faz. Se estiver alinhado com Deus, olha, não tem como, a não ser que você não queira que dê certo, mas se Deus estiver contigo. Semana passada eu vi uma frase e é verdade. Você mais Deus é a maioria. Então, se você está com Deus, Deus vai estar contigo no propósito que você tem, alinhado no que Ele quer, e com certeza você vai chegar naquilo que Deus quer, que você chegue. Beleza? Qual é a necessidade dessa mudança de pensamento? É importante para que você não só evolua como pessoa, mas que todos os que estão ao seu redor, sua família, né, no seu trabalho, né, também vão crescer junto com você. Principalmente a sua família, né? Você vai crescer com eles, você vai mostrar para a sua família uma nova perspectiva, né? De crescimento, de evolução, para que Deus possa continuar fazendo, trabalhando, porque eu tenho esse, até porque também a Bíblia também nos apresenta isso também. A gente, quando está alinhado com o propósito de Deus, Deus até nos ajuda a tomar as decisões em relação a ela, né? Ao caminho dela, desses propósitos. Então Deus ele vai nos orientando, nos norteando para que nós possamos não desviar o foco. Eu disse isso na live passada, não desviar o foco, manter-se focado naquilo que Deus tem para a gente, e a gente manter na estrada, na busca daquilo que a gente quer, e Deus ele vai de alguma forma nos norteando. É claro que você buscar só o conhecimento é bom, né? Você buscar o conhecimento, mas
você também precisa buscar essa orientação de Deus também, né? Para que as suas decisões possam estar de acordo com o que Deus quer. E essa mudança de pensamento, se você se propor, né, a mudar o seu pensamento, né, eliminando as crenças que te limitam, né, tirando essas limitações, Deus ele vai te conduzir, vai nos conduzir para aquela segunda parte do versículo, né? Você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem verdade que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. A gente pensa que está no caminho certo, mas Deus ele vê que você não está no caminho certo. Então ele vai, de alguma forma, intervir para que você tenha essa percepção e para você voltar ao caminho correto. Por isso nós devemos mudar a nossa mentalidade. Consequência de uma mentalidade não transformada é você não viver o que Deus tem para você. Essa é a consequência. A Bíblia diz que os caminhos do homem parecem bom, mas o Senhor lhe pesa o espírito. Que espírito é esse? O teu pensamento. A sua intenção. Deus ele pesa a sua intencionalidade. Você pode até estar no caminho certo, mas se a sua intenção não for essa, Deus ele pesa. Como é que ele pesa, Wellington? Ele pesa da seguinte forma: ele vai deixar você trilhar o seu caminho, né? Aquilo que você escolheu, e ele não vai interferir. Só que num ponto daquilo que você escolheu, pode não dar certo. E você não pode culpar a Deus por isso. Por isso que ele pesa o espírito. Então, por isso que é importante a gente, de tomar qualquer decisão para a vida, nós precisamos, eu pratico isso e tem dado certo. Eu falo com Deus, Deus, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor decisão a ser tomada? E eu falo com Deus, eu oro, eu entro no meu quarto e oro. Para que eu possa tomar a decisão de acordo com aquilo que está alinhado com Ele. Então, se eu não buscar essa mudança, as consequências serão essas. A gente pode chegar a um determinado ponto e ver que aquilo ali não deu certo, que aquilo ali não é pra gente. E a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe, seja por bom ou seja por mal, seja bom ou seja ruim. Ele vai colher, ok? Então, consequências de não se transformar é essa, é você não viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, gente, não é que a gente viva no sofrimento, é que a gente viva em plenitude. Nós possamos ser pessoas plenas em Deus, né? Prósperas em Deus. Quando eu falo de prosperidade, não falo de ter dinheiro, de ter riqueza, de ter... Não. Quando eu falo de prosperidade, eu falo de nunca faltar nada para você. Nada para mim. Isso é prosperidade. Muita gente acha que prosperidade é você ser próspero, é você ter muito dinheiro, você estar num emprego ganhando muito bem. É proibido? Não. Deus ele não proíbe essas coisas. A gente precisa entender que prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. Prosperidade é você, eu disse na primeira live, é você evoluir naquilo que você tem e o que você é. Se você comprou uma bicicleta e você zela, você cuida, Deus te coloca numa moto. Se você cuida, zela, Deus te coloca num carro. Se você começa a investir, né, e você começa a cuidar bem do seu dinheiro, Deus te coloca no muito. A prosperidade ela tem uma série, tem um monte de etapas a serem cumpridas. É proibido ser rico? Não. Até porque tem muito personagem da Bíblia que foram multimilionários, empreendedores. Só que eles cumpriram o passo a passo da prosperidade. E Deus, irmão, não fica devendo nada para ninguém. Tudo que a gente faz para Deus, irmão, não com barganha, não por troca, mas tudo que a gente faz para Deus, irmão, Deus ele retribui infinitamente mais. Beleza? Uma referência que eu quero deixar aqui para vocês
em relação às consequências de uma mentalidade não transformada é livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, ele falando de entendimento novamente, transformação do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele está dizendo aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, tudo que você fez no passado, ficou no passado. É o que a gente chama de velho homem. Ficou no passado. Por exemplo, antes de eu aceitar a Jesus, eu tomava atitudes que não agradavam a Deus. Que hoje eu entendo que não agradavam a Deus. Então, eram atitudes do passado. A partir do momento que eu aceitei Jesus, sou uma nova criatura, com novos pensamentos e com um propósito determinado. Então, aquilo que eu fazia no passado, eu tenho que esquecer. Esquecer no sentido de não praticar mais. Não posso mais praticar as coisas do passado. Porque esquecer, dificilmente você esquece. Até porque o que a gente fez no passado serve como testemunha, testemunha de que realmente Jesus te transformou, me transformou. Ok? Então o passado a gente não esquece, mas serve como fatos, né, que contribuem e corroboram para a sua transformação. Aí ele vai dizer, é o que ele diz aqui. Que se corrompe pelas velhas concupiscências do engano. Ou seja, era um passado que eu estava sendo enganado, né? Coisas que eu achava que era certo, mas não era. Era engano. Então, o que ele diz? O velho homem, aquele homem do engano, que era, né? Esqueça isso. Deixe isso para trás. E vos renoveis no espírito o vosso entendimento. Ou seja, você renova o seu entendimento e a sua perspectiva de vida para o futuro muda completamente. Muda completamente. Eu falo isso com propriedade. Falo isso com propriedade. Muita coisa na minha vida mudou desde quando eu entendi, né, essa transformação da minha mente. Porque uma coisa que eu aprendi é que tudo aquilo que eu penso, ele vai transformar numa atitude, né? Então, quando eu penso no que Deus pensa de mim, no que Deus tem para mim, no ensinamento que Deus me deu, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo, e ter mente de Cristo é você ter uma mente semelhante à mentalidade de Deus, não no sentido religioso, mas no sentido de você se comportar, né? No sentido do comportamento humano. Então, quando você passa a ter essa mentalidade, aí você já... Opa, isso aqui eu vou fazer errado. Agora preciso fazer o certo. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Eu sempre comparo a mudança de mentalidade quando você vai para uma academia. Vou falar de mim, que eu voltei a praticar esporte, atividade física. Eu achava que isso é bobeira, cuidar da saúde, cuidar do corpo, era a mentalidade que eu tinha, né? Eu estou bem, não estou doente, mas não. O seu corpo é uma máquina, ele precisa de reparos, você precisa de revisões, mas a máquina só funciona bem se tiver sendo tratado, né, da melhor forma, né? Trocar óleo, enfim. Tem toda uma tratativa para a máquina funcionar bem. O nosso corpo não é diferente. A gente precisa tratar bem do nosso corpo. Comer alimentos certos, na hora certa, fazer uma atividade física. E eu tive que transformar a minha mente para poder voltar a fazer uma atividade física. Não parei mais. Vamos embora e vamos para cima. Então, ele vai dizer aqui, revistais do novo homem, mudança de mentalidade, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o que Deus tem para a gente, vai ser necessário a gente mudar a nossa forma de pensamento. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Há pensamentos que para o homem parece legal.
Só que para Deus pode não ser. Se você não estiver alinhado, Deus ele vai reformular tudo isso para que você possa praticar aquilo que aquilo que Deus, a expectativa que Deus tem em relação a nós, né? Em relação à prática. A gente vai praticar aquilo que está escrito, que é essa expectativa de Deus para com a nossa vida. A gente pegar a Bíblia, não só ler, é ler e praticar. Por isso que a Bíblia é um livro de fé e prática. Você pratica e nessa prática você vai melhorando. A mesma coisa em relação à atividade física. No primeiro dia, doeu os músculos todinho. A perna estava doída, né? Os músculos do corpo estavam doloridos. Mas a partir do momento que a gente vai praticando, o corpo vai se ajustando e se adequando, né? Primeiro no primeiro momento você estressa o músculo. O músculo fica estressado. Por quê? Está um tempão parado. O meu músculo estava um tempão parado. Quando eu fiz uma corrida, senti dor em tudo. Por quê? Eu estressei o músculo. A partir desse estresse, na prática do dia a dia, caminhada e corrida, aí o músculo vai se adequando, né, àquele movimento. Para a prática bíblica, não é diferente. Eu não fazia devocional pela manhã. Achava aquilo ali, meu Deus do céu, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Olha a crença aí. Será que eu consigo? Crença, não, eu consigo. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Não sou eu. Quem te fortalece é Deus. Então, eu passei a praticar devocional. Hoje, levanto tranquilo, vou lá, oro, faço a minha oração, leio a palavra, procuro aprender com ela e pratico no dia a dia. Então, essa é a expectativa de Deus para conosco. Que a gente mude a nossa mentalidade de acordo com o que está alinhado com Ele. No início vai ser um pouquinho difícil? Vai ser um pouquinho difícil. Mas no dia a dia, no seu cotidiano, se você todo dia praticar, a sua mentalidade ela vai começar a te levar e você vai tomar decisões importantíssimas para a sua vida. Voltando a dizer, decisões que estejam alinhadas com o propósito de Deus. Como é que faz, Everton? Como mudar a mentalidade? Tem alguns passos práticos que não é difícil. Primeira coisa, identificar pensamentos negativos. Lembra que eu falei antes? Eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Não, você consegue, você pode e isso é para você. Você já eliminou pensamentos negativos. Eu não consigo andar 2 km. Consegue. Eu não consigo levantar para ler. Consegue. Não consigo guardar dinheiro. Consegue. A gente já fica colocando o não na frente de tudo. A gente não, né? Eu colocava o não na frente de tudo. Mas qual é a proposta de Deus? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que... Se há algum louvor nisso, pensai. Quando a gente fala se há algum louvor, é se isso é bom para você. Se isso é bom, se isso vai tornar a sua vida mais saudável, mais sadia, em todas as áreas, tá, gente? Sadia no casamento, sadia na área financeira, sadia na própria saúde, né? Sua vida espiritual vai melhorar. Tudo isso. A gente fala de dinheiro, mas o dinheiro, a gente fala de uma forma com que a gente possa dominá-lo, né? Então, o que nós devemos fazer é tirar um pensamento negativo da frente, ok? Segunda coisa, prática, é você trocar esses pensamentos negativos e substituí-las por frases verdadeiras que está escrito na Bíblia. Lembra que eu falei antes? Eu não posso, não consigo. Não. Filipenses 4,13. Tudo posso daquele que me fortalece. Bom, já troquei a frase negativa por uma frase verdadeira. Que isso não é para mim. Não, eu sou filho de Deus. Se Deus tem para mim, é porque é para mim. Já mudou, já tirou o negativo e colocou uma frase verdadeira. Então isso vai fazendo que você vai mudando a sua mentalidade. Outra prática
ter novos hábitos, né? Ter novas formas, você ressignificar tudo isso, né? Você dá um novo significado para as suas ações. Lembra que eu falei antes do que eu não posso, que eu não consigo? Não, eu posso aquele que me fortalece, né? Deus é comigo, eu sou filho de Deus. Começa a repetir essas frases para você. São frases verdadeiras, né? Outros versículos bíblicos que a gente poderia citar um monte aqui. Mas repita dentro da sua mente essas frases que você pode, você consegue, né? Que eu vou entrar na terra prometida, que Deus está comigo até a consumação dos séculos, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. São frases, são verdades absolutas acerca de nós, gente. Eu sempre falo nas minhas oportunidades que a Bíblia, ele fala conosco. Ele fala acerca de nós, ele fala acerca de mim, a Bíblia fala acerca de você. Ela fala da pessoa, do ser humano. Então quando eu repito essas frases, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode não ter nada. Você olha para o ambiente, você olha para a situação. Não tenho, não. Tudo posso que Ele me fortalece. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai me fazer andar em pastos verdejantes, né? São frases verdadeiras, são frases bíblicas que muda o nosso pensamento, vai mudar a nossa atitude, vai mudar até o ambiente onde nós estamos. Muda. Às vezes eu chego lá no trabalho e tá parece que você chega no olho do furacão, né? Chega lá, o negócio tá, no olho, você chega no olho do furacão. Você olha tudo fora do lugar, olha, a primeira coisa que eu faço quando chego no meu trabalho é o seguinte, olha só. Deus está comigo, Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, agora eu vou botar em prática. Ponto. O negócio transforma. O ambiente de caos vira um ambiente de paz. Eu estou profetizando na sua vida aí. Recebe esse quem puder e quem quiser. As palavras têm poder. Se você chegar num ambiente de caos, você declara: esse ambiente vai virar um ambiente de paz. E ponto. Porque Deus está comigo. Ponto. Acabou. Não tem que brigar com ninguém. Não tem que discutir com ninguém. Não tem que... nada. A Bíblia diz que a briga não é contra carne e contra sangue, né? As lutas. É o quê? É contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. E onde começa? Na minha mente. Começa na nossa mente. A gente chegar no local, não, vai dar certo. Vai crescer. Vai edificar. Né? O meu marido vai ser crente, minha esposa vai voltar para a igreja, meus filhos são do Senhor. São essas verdades que nos impulsiona a fazer o melhor. É essas verdades da Bíblia que nos impulsiona a fazer o melhor segundo o propósito dele. Olha o que Paulo vai dizendo na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só o que Paulo fala. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha o que ele está falando aqui. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando você começa a mentalizar que você é filho de Deus, é filha de Deus, que você nasceu com um propósito, você nasceu para um propósito, você nasceu para glorificar o nome de Deus, tudo que é contra isso é destruído. Todo pensamento contrário é destruído. Tudo isso é jogado por terra. A partir do momento que eu uso essas verdades bíblicas. E essas verdades, e eu já vou falar em tom de profecia, essas verdades elas se cumprem na nossa vida. Essas verdades bíblicas se cumprem na nossa vida. Volto a dizer que todo princípio ele é atrelado a uma promessa. Lembra lá de Josué? Moisés foi para a glória. Ficou Josué.
Josué tinha Moisés como referência. Acredito eu que quando Moisés morre, Josué se entristeceu muito e pode ter gerado nele uma preocupação, um estresse, né? A Bíblia não diz, mas a gente nas entrelinhas a gente vai percebendo. Deus entra em ação. Olha, tu é muito forte e corajoso. Ó, já dá o incentivo. Eu vou abrir aqui livro de Josué, capítulo 1. Se você puder aí, abra a sua aí também. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Logo no versículo 1. Aqui, ó. Josué, capítulo 1. Olha o que vai dizer a partir do versículo de número 3. Eu estou dizendo isso, irmão, não é que Josué estava aqui triste, a Bíblia não diz isso. Mas as entrelinhas me dá a entender que foi isso. Porque Moisés morreu, faleceu. Josué era o sucessor, só que Josué tinha Moisés como referência, né? Homem de Deus, era o homem que tomava as decisões. E a partir daquele momento, Josué já tinha sido escolhido para ser o seu sucessor. Então era ele que ia tomar as decisões, era ele que ia falar tete a tete com Deus, era ele que ia orientar o povo rumo a Canaã, a terra prometida. E você não acha que não bateu um medo, né, em Josué? E agora? Mas eu tinha Moisés, agora não tenho mais. Mas olha o que Deus fala para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha só, como ele disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Já entregou para ele uma promessa. Olha, tu vai tomar conta do povo e essa terra vai ser sua. Sua não, né? Vai ser sua e do povo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Está escrito na Bíblia. Assim serei contigo. Assim serei contigo. Me perdi aqui. Contigo. Aqui, achei. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te. Olha só. Ele faz uma promessa para Josué. Ele dá uma injeção de ânimo a Josué. Mas ele fala uma coisa aqui muito importante. Esforça-te. Tem coisas na vida, meu irmão, minha irmã, que vai acontecer na sua vida a partir do momento que você se esforçar para que isso aconteça. É o teu passo que você vai ter que dar. Deus prometeu a Josué? Prometeu. Mas o que ele disse depois? Esforça-te. Ou seja, caminhe. Vai de encontro. Vai, esforça-te. E tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te. De novo, tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Pela segunda vez, esforça, tem ânimo. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha só. Conselho básico de Deus para Josué. Se esforça, mas não se esqueça de meditar, de olhar. Está escrito na lei. Vou me esforçar de qualquer jeito? Não. Tem a forma correta de se esforçar. Tem a forma correta de se fazer. Não é fazer de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Tem lei até para isso. O que ele fala? Medita na lei. Medita no que eu disse para Moisés, que eu deixei escrito. E, irmão, isso é importante demais. Fazer o que está escrito, não o que está na cabeça dos outros. Minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo. E eu não sou todo mundo. É fazer o que está escrito. O que está escrito? Isso. Então faça, esforça-te. Tendo cuidado de meditar na lei, nos mandamentos que eu deixei para Moisés. Não te aparte da boca do livro desta lei,
Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás, olha só, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforço, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, isso aqui, faz igual uns colegas meus falam, esquece. Esquece. Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. José teve desafios inúmeros. Teve problema com o povo? Inúmeros. Mas a promessa já estava escrita. O que ele tinha que fazer? Se esforçar. Apenas se esforçar. Se esforçar e meditar, fazer conforme a lei. Prosperidade, irmão. Se nós, vou até me incluir também. Se nós mudarmos o nosso pensamento acerca da prosperidade, tendo base a Bíblia, o que está escrito. Está escrito. Deus falou para Josué: prosperarás no teu caminho tudo o quanto fizer. Tudo o quanto fizer. Não é o que estou falando, não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas é o que está escrito. É só você se alinhar com o propósito de Deus. Se alinhou, meu querido, minha querida, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. A não ser que você tome uma decisão errada. A não ser que eu tome uma decisão errada. Mas se a minha decisão, se a minha mentalidade estiver alinhada com o que Deus tem, seremos vitoriosos como Josué foi. Josué venceu exércitos, desconfiança, palavras negativas, crenças limitantes, e ele herdou a terra, conduziu o povo até a terra e prosperou naquilo que ele fez. Quando falo de prosperar naquilo que ele fez, não é ser rico, não, ser nada, não. É concluir com êxito a proposta que lhe foi determinada. Prosperou, alcançou, entrou na terra. E daí foram 40 anos nesse processo para chegar até lá. Gente, a palavra de Deus, gente, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é fiel. Falo isso por mim também. A palavra de Deus é fiel. Tudo que Deus disse acerca da minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu passei a estudar a Bíblia, quando eu passei a entender o que é propósito, passei a entender o que era viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, muita coisa na minha vida aconteceu. E olha que eu aceitei Jesus em 2005. Muita coisa mudou na minha vida. E eu creio que muita coisa ainda vai mudar. Por quê? Porque todos os dias eu faço o que Deus ordenou a Josué. Faça, esforce, mas não deixe de meditar na lei e nos mandamentos que Deus deu a Moisés. E que hoje está conosco. Essas leis e mandamentos estão conosco todos os dias. Se eu fizer tudo o que diz a palavra, para isso mudar a minha mentalidade, a minha percepção de mundo, o que Deus tem para mim. É claro, volto a dizer que isso é igual você entrar para a academia. Vai doer no início? Vai doer no início. Mas depois, irmão, vai ser uma coisa tão tranquila que você vai caminhando com Jesus, vai caminhando com Deus, segundo a sua lei, segundo a sua vontade, e você vai alcançar o seu propósito quando você mesmo espera. Então, eu creio, irmão, que está escrito aqui se cumpre. Se cumpre. A palavra de Deus se cumpre a partir do momento que eu mudo a mentalidade, passo a ter a mente de Cristo, passo a agir como Cristo gostaria que eu agisse, passo a pensar como Deus gostaria que eu pensasse e passo a fazer. Passei a fazer, irmão. Rumo a Canaã. Tudo isso para a glória de Deus. Tudo para a glória do Deus eterno. Então isso é importantíssimo,
essa mudança, né? Essa percepção de que a gente comete erros, comete falhas, reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, buscar a mudança dessa mentalidade e não cometer mais os mesmos erros. Isso é mudança. Isso faz com que você cresça, evolua em todas as áreas da sua vida. Toda ela. Área profissional, área conjugal, financeira, já falei profissional, sentimental e espiritual. Gente, o que Deus falou quando eu iniciei o que Deus falou para mim quando eu iniciei no Evangelho, quando eu iniciei iniciei nessa caminhada, iniciei minha caminhada, muita coisa eu não sabia. E Deus foi descortinando para mim, Deus foi mostrando, e Deus foi falando comigo e usando pessoas para falar comigo acerca daquilo que Ele tinha para mim. Mas tudo aquilo que Ele tinha para mim sempre tinha uma tarefinha para fazer. Se você fizer isso, fizer aquilo outro, Deus tem isso, tem isso, tem... E graças a Ele, eu falo para a glória dele, mano, não é para meu engrandecimento não, para a glória dele. Graças a Deus, tudo vem se cumprindo na minha vida. E eu quero que isso também se cumpra na sua. Se você hoje, que está aqui me assistindo, quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão, primeira coisa, transforme sua mentalidade. Transforme o seu pensamento. Deixa que Deus transforme sua mentalidade e seu pensamento. Deixa que Ele transforme. Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai nos mostrando, né? Ele vai nos orientando. E se você deixar Deus fazer, deixar o Espírito Santo falar contigo, assim como Ele falou comigo, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. E você vai testemunhar isso para a glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que essa transformação de mentalidade vai fazer com que você alcance resultados inimagináveis na sua vida, na sua área financeira, enfim, a área espiritual. Mas basta você não deixar de meditar na lei de dia e de noite. Assim como Deus deixou para Moisés, assim como Deus falou para Josué, assim como Deus deixou para nós na sua palavra, como próprio Jesus Cristo já falou. E essa expectativa que Deus tem acerca de nós, que nós possamos ser moldados, modelados, para que o nome dele seja glorificado. Então o que nós falamos aqui hoje? Falamos sobre o que é mentalidade, nós falamos sobre exemplos práticos de mudança de mentalidade, o que precisamos fazer, quais são as suas consequências se nós não fizermos. E dei aqui vários embasamentos bíblicos, né, para que você possa, a partir de agora, viver o extraordinário de Deus, deixando o velho homem e vivendo uma nova criatura, deixando o velho eu para você viver as novidades de Deus para a sua vida. Isso para todas as áreas. É claro que a gente vai procurar falar sempre um pouco do dinheiro, né, acerca de lidar com ele, mas, gente, se a gente não mudar a nossa mentalidade hoje para a gente, para a nossa vida, para a minha vida, se eu não mudar a minha mentalidade, eu vou acabar usando o dinheiro de forma incorreta e isso não vai ser bom para ninguém. Ok? Quero deixar um desafio para você. O meu desafio é que todos os dias, a primeira coisa que você vai fazer durante o dia, acordou, a primeira coisa que você vai fazer é você ler um versículo na Bíblia. Quero deixar esse desafio aqui para você. Primeira coisa do dia é você falar com Deus e ler um versículo. Ora ao Senhor e lê um versículo. Faça esse momento um momento de devocional, um momento diário com Deus. Eu quero lançar esse desafio para você. Vou falar uma coisa para você. Para mim vem dando certo. Se para mim deu certo, para você também vai. Então esse desafio que eu lançar aqui para você. A partir de hoje,
melhor dizendo, a partir de amanhã, segunda-feira. Se você não fez hoje, então comece a partir de agora. Pega um versículo bíblico, pega lá um versículo, leia o versículo e ora a Deus. Você vai ver como que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida em todos os sentidos. Tem feito na minha, tenho certeza que vai fazer na sua. Ok? Eu quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui na nossa live. Para você que assistiu ao vivo, meu muito obrigado. Para você que vai assistir depois, eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube. Tá? Eu vou deixar o link na minha postagem, vou deixar o link lá do meu canal. Você que estava aqui ao vivo, gente, muito obrigado pela sua participação. Você está conosco aqui nesta tarde. Você que investiu o seu tempo para estar me ouvindo, né? Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus possa trazer essa transformação para a sua vida. Peço para vocês, compartilhe aí com mais alguém, com a sua família, com seus amigos, tá? É importante para que o nome do Senhor continue expandindo e que continue impactando pessoas, assim como alguém fez uma live que eu assisti, que me impactou. Transmita isso para outras pessoas. Às vezes eu estou assistindo uma live, eu vou distribuindo para um monte de gente. E que você também possa fazer isso também. Distribuir essa live para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou deixar lá na minha postagem lá o link do meu canal no YouTube. Depois, posteriormente, essa live vai estar lá no YouTube, né? Segue lá o canal, compartilha, deixa seu like, né? Enfim, você já sabe. Que Deus possa te abençoar grande, poderosamente, grandissimamente a sua casa, o seu ministério, a sua vida. E eu quero orar por você neste momento. Que Deus, Pai, sou grato a Ti, Senhor, por mais este dia, por mais esta live. Que o Senhor possa continuar abençoando Teus filhos, que eles possam ser transformados através da Sua palavra e que tudo que for feito seja para a glória do Teu nome. Deus, eu entrego cada um em Tuas mãos. Entre com providência nas áreas que eles necessitam, para que o seu nome seja glorificado através da vida deles. É o que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, graça e paz, boa tarde e até domingo que vem, às 15h07 da tarde. Mais um princípio para que você possa prosperar na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado, ok? Então, semana que vem tem mais prosperidade com princípios bíblicos aqui no Instagram, ao vivo, às 15h07 da tarde. E depois lá no YouTube, vou deixar lá gravadinho para você anotar tudo, escrever tudo. E não deixe de deixar seus comentários lá também, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz. E até domingo que vem, querendo Deus, se for da vontade dele. Amém? Tchau, Deus abençoe.